Olá, amados irmãos e irmãs, meus queridos todos, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas hoje, dia 28, terça-feira. Iremos meditar o Evangelho de São Mateus, que se encontra no capítulo 13, dos versículos 36 a 43. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando aqui Jesus explicando aos seus discípulos a parábola do joio. Mas, diante desta parábola, Jesus vem chamar a atenção no versículo 41, que tipo de explicação ele deveria fazer com que os seus discípulos compreendessem verdadeiramente o que é cada um: os ceifadores, os campos, as sementes. Mas uma coisa que é certa para o reino de Deus. Jesus nos diz muito bem no versículo 41. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Aqui Jesus está chamando a atenção para isso. E esta atenção é para que cada um de nós também observemos que se nós praticamos o que é mal, Jesus enviará os seus anjos e nos lançará ao fogo ardente. E aqui é uma expressão muito forte quando Jesus diz: ali haverá choro e ranger de dentes. Podemos entender o seu pedido de forma bem diferente. A pergunta dos discípulos é: explica-nos, Senhor, a parábola do joio. E Jesus vai dizendo: o semeador ou o inimigo é aquele que ao próprio instante, como todos nós aqui observamos e vimos, tudo para uma construção do reino. Ele vai dizer: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo em que nós vivemos. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os malignos, aqueles que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio aqui, que Jesus quer chamar a atenção, é o diabo, aquele que não quer ver o bem de ninguém. Mas Jesus vai enviar ceifadores para que assim este mal não prevaleça, mas o bem aconteça, livrando-nos de todos os males, tirando-nos de nós tudo aquilo que, em vez de ser trigo, seja joio. Jesus não quer que prolifere o mal, mas sim que se estenda e se espalhe sempre o bem na vida de todos, para que no dia do nosso juízo final nós possamos nem chorar
nem ranger os dentes, como aqui ele nos chama a atenção. Sejamos como a expressão que Jesus termina o Evangelho, como justos que brilharão com o sol no reino de seu Pai. E ainda termina o Evangelho dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Em outras expressões, Jesus diz: abra do olho, preste atenção num mundo em que lhe oferece muita coisa, mas a única coisa é necessária: viver a palavra de Deus e deixá-la criar raiz em nosso coração, fecundando, dando frutos de 100, 60 e 30 por 1. Que a cada dia Deus os abençoe, vos guarde, vos proteja e vos dê sempre a essência de acreditar mais e mais no mistério de Deus que transformará o nosso coração. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.